Mordomia cristã, muito mais que dízimos e ofertas, com Expedito Belisário, diretamente da Igreja do Parque Firmino Filho, Teresina, Piauí, sábado 20 de dezembro de 2025. Queridos, nós estamos hoje em um sábado de mordomia, Sábado de mordomia. Quando se fala em mordomia, a primeira coisa que vem em nossa mente, dinheiro, dízimos e ofertas. Mas a mensagem de hoje, ela vai falar muito mais do que isso. O tema é mordomia cristã, muito mais do que dízimos e ofertas. Queridos, Êxodo 19 e o verso 5, o Deus eterno diz: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Quem falou foi o Belisário? Foi quem? Deus. E eu me lembrei agora da lição da escola sabatina, irmão? Tem um texto lá que Deus foi muito direto: se você me obedecer, será abençoado, mas se vocês se contaminarem com esse povo, vocês serão aniquilados. E o verso memorizado da lição disse: tudo que Deus falou se cumpriu fielmente. E quando nós vemos um texto como esse, Deus cumpre fielmente, Deus é fiel, nós só lembramos de bênçãos. Deus é fiel e vai me abençoar. E esquecemos que também Ele disse: se você não cumprir com minha palavra, você será fulminado. Deus é fiel também nessa palavra. Seremos amaldiçoados se assim não cumprir, como assim diz o Senhor. Por isso que eu disse, fique atento ao que Deus tem a te falar nessa manhã, porque é muito importante, querida igreja, e você sabe disso. E lá em Apocalipse, em alguns versículos lá diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que? O Espírito diz às igrejas. E aí está, tudo que somos e tudo que temos pertence a Deus. Mordomia cristã, página 18. Duas coisas importantes. O tema da pregação é mordomia cristã, muito mais do que dízimos e ofertas. E nesse texto aqui, você pode já ver o que significa isso. O que temos pertence a Deus, dízimos e ofertas. E o que somos, esse é o ponto que eu quero chamar a atenção da minha igreja, assim como Deus chamou a minha atenção. Então, dízimos e ofertas já se prega muito. Lembre-se, jamais estou dizendo que não deve se devolver o dízimo. Tudo que somos e tudo que temos. Vamos abrir nossa Bíblia, ou você pode acompanhar no telão, em Gênesis 1, verso 26. E disse Deus. Amada igreja, querido jovem, sempre que você lê a Bíblia e encontrar essa frase, e disse Deus, preste atenção no que ele disse. Leia com mais ênfase o que foi que Deus disse, o que é que Deus está me dizendo. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Disse Deus. No livro História da Redenção, na criação, no título A Criação, Ellen White diz assim: depois que o Pai e o Filho concluíram a obra da natureza, agora disse o Pai a seu Filho Jesus:
façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você não imagina o peso que tem esse versículo. Talvez nós já lemos várias vezes e nunca percebemos esse detalhe. O decorrer de toda a pregação, queridos, é nesse versículo aqui é a base. Disse Deus: façamos o homem agora a nossa imagem e semelhança. Por que Deus não fez o homem semelhante a um macaco, como diz a ciência? Por que Deus não fez o homem assim como fez os peixes do mar? Disse Deus: haja seres viventes nos mares, e passou a existir. Assim Ele fez os animais, né, irmão? Haja animais de toda espécie, e assim passou a existir. O Criador também poderia ter dito: agora haja homens e mulheres em toda a terra, e com certeza a terra obedeceria à voz de Deus, e ali surgiria homens em toda a face da terra, homens e mulheres. Mas a criação do ser humano é a cereja do bolo, é a parte mais importante. O Deus eterno criou o universo pensando no ponto final da criação, o homem. Então, depois que Ele criou todo esse imenso universo, essa nossa galáxia, que é impressionante, agora Ele diz: filho, vamos fazer agora o homem parecido com eu e você. Para quê? Qual foi o objetivo disso? Para que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, amada igreja? E a resposta é: Deus fez o homem parecido com Ele, para que o homem fosse atenção, Deus fez o homem parecido com Ele, para que o homem fosse um eterno representante da divindade. Aqui na terra, os anjos, tanto os anjos celestiais, como os anjos que eram do céu e caíram por terra, ao contemplar Adão e Eva, estaria vendo na face dele quem? Deus, o Criador do universo. Esse foi o objetivo de Deus dizer para seu filho: façamos o homem agora a nossa imagem. Onde o homem estiver, ali estarei eu. Todo o universo saberá que eu sou Deus. No homem. Agora tem um detalhe que nós precisamos entender e que talvez Adão não entendeu, ou talvez entendeu, mas mesmo assim resolveu insistir com assim diz o Senhor. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, porém Deus é o Criador e o homem é apenas o mordomo. Eu sou apenas o representante de Deus, eu não sou Deus. Consegue entender isso, jovens? Eu não sou Deus. Olha, todo pecado que nós cometemos leva a um objetivo. Sabe o que é? Destronar Deus do nosso coração e assumir o lugar dele. Qualquer pecado que venhamos cometer tem esse objetivo: destronar Deus do coração e assumir o lugar dele. Por isso, o grande perigo de estender a mão ao pecado. Ellen White diz que é preferível a morte de que você ceder à tentação, porque quando cometemos pecado, estamos destronando o Criador e assumindo, o meu eu passa a ser um Deus. Quando Satanás chegou para Eva, que começou a conversar com ela, e ela até estava conversando ali, dialogando com ele, quando Lúcifer disse: se você comer, você vai ser semelhante ao Altíssimo. Essa foi a palavra-chave para Eva tomar o fruto e comer. Quando ela pensou: opa, eu posso ser semelhante ao Altíssimo. Você lembra que foi exatamente isso que fez Satanás se rebelar com Deus? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Assim, quando a Eva ouviu da serpente que poderia ser igual a Deus, tomou o fruto e comeu.
Você lembra que levou a derrota de Nabucodonosor? Deus abençoou ele de maneira extraordinária. Ele estava no ponto máximo, ele era cabeça de ouro. Deus abençoou Nabucodonosor. E ele pensou o quê? Não, eu não quero ser apenas a cabeça, eu quero ser o corpo inteiro, porque eu sou Deus. E ele começa a se gloriar da grande Babilônia que ele construiu para a sua honra e sua glória. E naquele momento Deus disse: saberei que eu sou Deus e não você. Então é isso, igreja. Quando estendemos a mão ao pecado, estamos dizendo: eu sou Deus. Nunca devemos cometer essa tragédia. Deus é o nosso Criador, nós somos apenas os seus representantes. Amém? Tudo que somos, a nossa imagem, tudo que temos domínio sobre. Atente aí, ó. Olha aí, ó. Tudo o que somos, a nossa imagem, semelhança, e tudo que temos domínio sobre tudo. Você lembra que Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo. Deus entregou tudo a Adão para que ele dominasse. Está sobre os seus cuidados, Adão. Aqui está o princípio da mordomia. Tudo é seu, Adão, cuide. Inclusive a tua imagem pertence a mim e tudo que você tem. Então tudo que temos, coloca um pouquinho de lado, porque nosso foco é o quê? A imagem. Minha imagem pertence ao nosso Deus. E aqui veio a pergunta: Deus fez o homem do pó da terra, certo? Agora a pergunta: o que Deus precisou comunicar ao homem para que ele se tornasse a sua imagem? Imagina comigo, Deus criou o homem do pó da terra, e lá estava aquele boneco de cerca de 4 metros de altura. Estava lá um boneco inanimado, era apenas pó, em forma de um homem, um boneco. Aquele boneco foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus, mas ele precisava de alguma coisa. De quê? Fôlego de vida. Agora raciocina comigo e com a palavra de Deus, igreja. Gênesis 1, verso 27 diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser um ser vivente, ou uma alma vivente. Uma certa vez, pensando nesse texto aí, eu me perguntei, olha a pergunta que eu fiz para mim mesmo. Nós sabemos que Deus é Espírito, como disse Jesus no Evangelho de João, e é claro que a gente sabe, Deus é Espírito. Como é que Deus soprou no homem, se Deus não tem pulmão? E nós sabemos que o próprio oxigênio tem matéria, é matéria. Como? Como é que Deus soprou no homem se ele não tem pulmão? Quando a Bíblia diz que Deus soprou no homem, não é exatamente oxigênio que Deus soprou no homem, mas o seu Espírito, o Espírito de Deus foi comunicado ao homem, e o homem passou a ser um ser vivente. Então não é exatamente o oxigênio. Aí aqui vem uma figura de linguagem, e eu quero que vocês prestem bem atenção nessa questão aqui, ó, na figura de linguagem. Por exemplo, em português tem uma figura de linguagem chamada de personificação, ou seja, quando você fala que um objeto teve uma ação que deveria ser, que só o humano pode fazer. Como, irmão Expedito, por exemplo, eita fulano, a luz dormiu acesa. A luz não dorme, né? Quem dorme é o homem, ser humano. Eita, que a porta dormiu aberta. Então isso aí é uma figura de linguagem chamada personificação, ou seja, você dá ação para objetos inanimados. A mesma coisa aconteceu com Deus.
Só que a figura de linguagem atribuída a Deus chama-se antropomorfismo. Antropomorfismo é uma figura de linguagem usada para facilitar a compreensão em relação à ação de Deus com o ser humano. Então, Moisés usou essa figura de linguagem e Deus soprou nas narinas. Ele quis dizer assim: e Deus comunicou o seu espírito ao homem, para que o homem pudesse se tornar o quê? Alma vivente. No momento que o Espírito de Deus foi colocado no homem, aí sim, seu organismo começou a funcionar e ele, lógico, começou a respirar oxigênio. Entendido? Amém? Bom, continuando. Todo ser humano tem o Espírito dado por Deus. Ou seja, Deus foi em Adão, criou ele de barro e comunicou o seu Espírito ao homem. A partir de Adão, todos os seres humanos que nascem com um Espírito, o Espírito humano. Agora a pergunta é: todo ser humano que já tem o Espírito nele dado por Deus, tem a imagem de Deus? Para confirmar o que eu te falei agora em relação ao sopro da vida, que significa o Espírito, lá em Eclesiastes, capítulo 12, me parece, diz assim: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, aquele sopro que Deus deu lá no Jardim do Éden para Adão, é o seu Espírito. Deus comunicou o seu Espírito ao homem, e cada um de nós passamos a ter um Espírito independente. Eu tenho um Espírito, você tem um Espírito, que não é o Espírito Santo, é o Espírito humano. Agora, para que eu me torne a imagem e semelhança de Deus, eu preciso de quê? Somente desse Espírito? Só? Não. Eu preciso do Espírito Santo. E agora onde entra a ação do Espírito Santo. Bom, isso aqui foi o que eu acabei de explicar para vocês, né? Antropomorfismo, que é a figura de linguagem. E agora vamos para Romanos, capítulo 8, versos 14 e 16. Diz assim, ó: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de... Então preste atenção. Todo ser humano tem um espírito, que é o seu espírito humano que Deus lhe concedeu na criação. Mas para que eu me torne filho de Deus, eu não preciso apenas do meu espírito, mas do Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Então, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E diz mais: o próprio Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. Entendeu aí? Então nós temos um Espírito além do Espírito Santo. Então o Espírito Santo confirma com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Mas para isso eu preciso de ser guiado, deixar ser guiado por Ele. Por que ser guiado por Jesus, pelo Espírito Santo? Olha, irmãos, quem é que sabe essa frase ali em cima? Ó? Tá o Pai, tá o Filho. Foi por isso que o Criador disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque o homem foi criado não para ser criatura como os demais animais. Nós somos criados para ser o quê? Filhos de Deus. E está o Pai, está o Filho. Por isso a semelhança. E outro detalhe: essa semelhança não é biológica, porque Deus, claro, não é matéria. Essa semelhança é santidade, caráter e personalidade. Deus é santo, justo e perfeito. Assim Ele fez o homem santo, justo e perfeito. Está o Pai, porque está escrito, todos comigo, vamos lá: sejam santos
porque eu sou santo. Sabe, amigos, muitas pessoas, alguns pregadores, alguns líderes, ignoram esse seja santo porque eu sou santo. Você pode viver de qualquer jeito. Você guardando o sábado, trazendo o dízimo, indo para a igreja e pronto. Você pode usar a roupa que quiser, maquiagem que quiser, assistir o que quiser, cantar o que quiser, fique à vontade. Porque esse negócio de santidade, isso é extremismo, isso é fanatismo. Ninguém consegue viver, ser santo não. Dependendo da linguagem, né, irmão? Porque o que é ser santo? É ser separado para o seu Deus. É um santo pecador, como diz o apóstolo Paulo. Eu sou um dos principais pecadores, mas um santo, pecador santo. Então o Criador diz: seja santo porque eu sou santo. Que conselho inspirado pelo Espírito Santo o apóstolo dá à sua igreja? Olha aí, Gálatas 5, verso 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Por quê? Nós somos criados por Deus e foi comunicado a nós o Espírito de Deus, que passou a ser nosso espírito, o espírito humano. Então Satanás veio e conseguiu enganar Adão e Eva. E agora todos nós que nascemos com inclinação para o pecado. E é impossível, atenção, é impossível você obedecer a Deus por você mesmo. Disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Então, por natureza, nós temos desejos pecaminosos. Disse Jesus: do coração humano tem homicídios, adultério, prostituição. O apóstolo Paulo disse que as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, idolatria, feitiçaria, inimizade, uma série de coisas que está dentro de nós. O apóstolo Paulo disse: eu quero fazer o bem e termino fazendo o que é errado, porque dentro de mim existem duas leis. Paulo disse: tem a lei da minha mente, com a qual eu sirvo a Deus, mas no meu corpo existe outra lei, que é a lei do pecado, que me leva a cometer o pecado. Então eu já não sei o que fazer, disse ele: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo, através da pessoa de Jesus eu me torno obediente ao mandamento da lei de Deus. Amém? Entendam isso. 3 leis: a lei moral dos 10 mandamentos diante de nós. Agora dentro de mim 2 leis: a lei que me leva à inclinação do pecado e a lei da mente que me leva a obedecer a Deus. Agora o apóstolo Paulo diz: vivam no Espírito e jamais satisfaça os desejos da carne. E todos aqui são adultos, sabem exatamente o que significa os desejos da carne, que é tudo aquilo que leva você a sair de Deus. Por isso ele clama: ande no Espírito, porque quem anda no Espírito é filho de quem? E os que se inclinam para a carne é filho de quem? Do pecado. E o pecado, o salário do pecado é a morte. Então veja a grande importância de andar no Espírito. Porém, amada igreja, que tipo de pregação está havendo em algumas das nossas igrejas? Isso aqui é pesado. Eu vou colocar aqui no telão para você ver, para vocês lerem comigo. Olha aí, está no livro Eventos Sinais, página 111, parágrafo 3. Muitos se levantarão em nossos púlpitos
tendo nas mãos a tocha falsa, da falsa profecia acesa na infernal tocha de Satanás. O que isso quer dizer? A Bíblia diz que o filho da perdição, ele está dentro do santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Também a escritora Ellen White diz assim, nossa maior preocupação deve ser com o que sai de dentro da igreja. O que está dentro da igreja é nossa maior preocupação. Por que essa preocupação? Vou repetir aqui, atenção aqui para mim, olha, Ellen White diz, nossa maior preocupação deve ser com o que sai de dentro da nossa igreja. Porque isso é que é perigoso. Por que é perigoso? E agora lendo o texto que ela falou ali, muitos se levantaram em nossos púlpitos, tendo a tocha da profecia acesa na infernal tocha de Satanás. Assim como Judas estava dentro da igreja, inclusive era o tesoureiro, e na hora da ceia disse Jesus, um de vocês é diabo. Não pode ser diferente hoje, amada igreja. Nós se enganamos pelo fato de ser adventista do sétimo dia é garantia de salvação, e tudo que vem lá de cima eu aceito. É preciso cuidado. Então, muitos estão assumindo o púlpito com a tocha acesa na infernal tocha de Satanás. E com o objetivo? Deixar a igreja adormecida. Não se preocupe com pecado. Está tudo bem. Tudo normal na terra de Cabral. Não se preocupe. Se você já devolve o dízimo, já vem para a igreja, já faz trabalho missionário, pronto. O restante deixa que Deus, quando Cristo chegar, Deus completa. Essa é a mensagem satânica. Irmão Expedito, e quem são esses pregadores? São todos aqueles que não têm compromisso de santidade com Deus. Muitos estão nas lideranças, até na alta cúpula da igreja pode estar, porque são homens. Aonde era que Lúcifer estava, irmão? Ele estava onde? Ele estava onde, Lúcifer, irmão? Acima de todos os anjos. Lá no livro História da Redenção, Ellen White afirma que Jesus estava acima de todos os anjos, abaixo apenas do Filho de Deus. E olha o que ele fez. Então nós não devemos se iludir com estrelas. Mas se ele não estiver no céu, eu não vou. Aí ele vai pregar mensagens, água com açúcar, mensagens para massagear o seu ego, e você fica encantado com aquele jeito de pregar. Então está tudo bem, e continua vivendo uma vida como se Cristo fosse voltar daqui a 1000 anos. Eu vi um vídeo do nosso presidente da missão aqui, ele preocupado com os nossos jovens. Não sei se vocês chegaram a ver. Ele disse assim: está chegando o final do ano e vamos escolher novos líderes para a igreja, mas a preocupação dele é que não tem jovens para assumir a liderança da igreja. Por que não tem? Eu me entreguei ao Senhor Jesus aos 16 anos, na minha adolescência. Naquela época, os jovens adventistas eram considerados os jovens da Bíblia. Os demais evangélicos temiam se encontrar com o adventista, porque os homens tinham conhecimento. Eles tinham conhecimento da palavra de Deus. Agora hoje, se faz um concurso bíblico na igreja, os jovens têm medo de ir, porque não sabem responder. Se convoca a igreja para fazer trabalho missionário, quem é que vem? Com medo, duas coisas. Primeiro, porque não sabem o que significa ser salvo por Jesus. Porque somente quem entende o que significa ser salvo por Jesus, ele não consegue ficar calado. Aonde ele vai, ele prega, ele fala do amor de Jesus, porque está um fogo dentro do seu coração que ele não consegue
guardar só para Ele. Ele salva vidas. Disse o apóstolo Paulo: ai de mim se não pregar o Evangelho. E disse mais: sobre mim carregam grande responsabilidade. Eu prestarei contas com meu Deus se eu não pregar o Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação dos que nele creem. Mas a nossa igreja está passando por uma crise tremenda. Os nossos líderes estão preocupados. O que está acontecendo com os nossos jovens? Nunca se houve uma crise tão grande na igreja adventista como atualmente. E por que, igreja? Porque muitos pregadores assumem o púlpito para massagear o nosso ego. Está tudo bem, não se preocupe. Está tudo bem. Aí eu te pergunto, sem Jesus no coração, sem o Espírito na nossa vida, como é que nós vamos ser fervorosos? Como é que nós vamos conquistar almas para Jesus se nem nós mesmos estamos com Jesus? Como? Porque, igreja, o que me traz a Cristo, aliás, o que traz o povo de fora para Cristo, é exatamente o meu testemunho. Voltando lá para Gênesis, para o Éden, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem e semelhança. Entendam. Agora você sai para pregar o Evangelho eterno. Se você está escondido com Deus em Cristo, aquele homem daquela casa pode até não crer na Bíblia. Ele pode até, eu quero saber de Deus. Deus é como um sabonete que desliza pelo corpo. Mas quando ele olhar para você, ele vai ver em você quem? Deus. Ele, para aí, eu não creio na Bíblia, eu não creio em Deus, mas você tem algo estranho em você. Eu consigo ver esse Deus que eu não creio, eu consigo ver em teu rosto, em teu semblante. Me conta mais desse Deus. Você entende, igreja? É assim que deve ser feito. Nós precisamos se revestir de Jesus, diz a Bíblia: revestivos do Senhor Jesus e não disponhais para a carne. São dois caminhos, eu tenho que escolher um dos dois: ou servir a Deus com a minha mente, ou a inclinação da carne. E o grande problema dos nossos jovens adventistas atualmente é esse: estão na igreja, e o engano de Satanás é esse: você já tem o nome escrito no livro da igreja, não se preocupe com santidade. Ao olhar para você, como é que nós vemos Jesus? Então são dois caminhos: servir a Deus com todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, ou então se inclinar para a carne. E a escritora americana Ellen White, ela continua dizendo assim, ser membro da igreja não significa ser salvo. O que significa ser salvo, irmão Belisário? É estar de mãos dadas com Jesus. Quantas horas por dia? 24 horas de mãos dadas com Jesus. Isso é santidade. Santidade não é fazer, santidade é ser servo de Deus, mediante o que? O Espírito Santo, o Espírito que Deus comunicou ao homem, e esse Espírito que agora quer guiar nossos passos, isso é santidade. Amém? Isso é mais do que mordomia. Deus não quer apenas o meu dinheiro, Ele quer principalmente o meu coração, porque através do meu coração, nas mãos do Espírito Santo, aos poucos Ele vai completando a obra e restaurando a imagem que perdi lá no Jardim do Éden. Queridos, enquanto alguns pregadores pregam água com açúcar, muitos usam até o humor para conquistar, palhaçada, piada sem graça, pulando no púlpito, aquele negócio ali. O que realmente Deus espera dos pregadores, irmão? O que Deus espera dos pregadores? Vamos ver na Bíblia, Isaías capítulo 58, versículo 1. Olha o que é que o Criador diz:
grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Nós pregadores, meu querido irmão, somos os atalaias. O que é um atalaia? O atalaia fica em cima dos muros da cidade, vigiando se vem algum perigo para a cidade. Ele está acima, irmão. Então o pregador foi constituído por Deus para estar acima dos leigos, porque ele percebe o perigo. Uma vez que ele percebe o perigo, ele agora parte para a igreja, ele toca a trombeta. Irmãos, isso aqui está errado, estamos sendo enganados pela serpente. E agora lembrei do que o apóstolo Paulo disse para Coríntios: igreja, eu tenho medo que assim como a serpente enganou a Eva, venha cegar o entendimento de vocês. Cegar o entendimento. Quando nós pecamos, por mais pequeno que seja, e não queremos se consertar com Deus, a nossa mente passa a ser nossa própria advogada e começa a justificar o erro. Não, mas todo mundo faz. Se isso aqui fosse tão grave, já tinha dito na igreja. E Satanás aos poucos vai cegando o entendimento até que estamos completamente distantes de Deus e pensando: eu estou na igreja adventista, brevemente eu vou cantar digno és. Está enganado. Porque, como diz em Hebreus, busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é muito mais do que dízimo e oferta. É a entrega total do seu coração para que Deus seja honrado e glorificado em sua vida. Até mesmo calado, sentadinho no ônibus ali, indo para o centro, mas se você está revestido do Espírito Santo, alguém pode se converter só em olhar para você, porque você é um homem e uma mulher poderosa. Entendam, você é poderoso, se assim você está escondido com Cristo em Deus. Disse Jesus: aí vem um príncipe desse mundo e ele não tem nada comigo. Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Então você que foi escolhido para ser santo, pense nisso, igreja. Satanás não pode ter nada em você, nenhuma partícula dele deve estar em você, porque ele pode te reclamar com propriedade dele. Expedito, ele prega o evangelho, é uma suposição, mas ele ainda é meu, porque lá no coraçãozinho dele, ele ainda carecia coisas minhas. Ele se engana. E no momento final poderei perder a eternidade por causa daquele pecadinho que a igreja não me advertiu, que os pregadores não falaram, e estarei perdido. Eis a grande responsabilidade do pregador. E o detalhe aqui fala: anuncia ao meu povo a sua transgressão. Deus não está falando aqui, irmão, para o mundo não. Ei, vai pregar evangelho para os caras. Vai pregar o evangelho para o mundo. Diz para ele as transgressões dele, diz para ele deixar a idolatria, diz para ele guardar o sábado, senão, aqui está falando da sua casa, do meu povo. Diz ao meu povo que se converta dos seus maus caminhos. Diz o Criador do Universo: abandone as suas transgressões, o meu povo. Estou já concluindo, irmãos. Olha, lá em Pedro, irmão, lá em Pedro, você conhece a passagem com certeza, e ele diz que o juízo de Deus vai começar por onde, irmão? Pela minha casa, você entende? Pela casa de Deus. Então não brinquem com salvação. E outra coisa, não dê crédito a qualquer pregador que vai ali. Faça como os bereanos, examine se de fato é assim. Seja santo, porque eu sou santo. É o Criador que diz. A nossa norma de salvação não é o expedito, não é o ancião, não é o pastor A, não é o pastor B. A nossa norma de salvação chama-se Jesus. Quando ele fez o homem, ele disse o quê? Façamos o homem imagem e semelhança do Rafael. Foi assim?
Façamos o homem mais semelhante do pastor fulano. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, nós precisamos ter o guia de santidade, é Jesus. É o assim diz o Senhor, é o está escrito. O que Deus espera de nós, verdadeiros mordomos. Vamos lá, deixa eu passar o slide aqui. Olha aí, igreja. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser, aí teve um cortezinho ali, está no livro Eventos Finais, página 114, devemos ser semelhantes a Cristo. Você entendeu aí? Então note, aquela imagem que Deus fez no homem, lá no Jardim do Éden, e perdemos, agora pelo poder do Espírito de Deus, essa imagem deve ser o quê? Aperfeiçoada em nós, devemos ser completamente transformados em Cristo. Não é só a metade, não é só um pouquinho, não, é completamente transformados em Cristo. E diz mais. E aqui eu encerro a mensagem com esse versículo bíblico. Apocalipse, capítulo 14, verso, diz o quê? Olhei, e eis o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000, e que tinha escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. A frase, tal Pai, tal Filho. Diante do Cordeiro vai estar uma grande multidão. Diante do Cordeiro. E vai cantar de fato digno. És o Cordeiro. Aqui na igreja, aqui na terra, todos cantam, sejam pensamentos no mundo, de todo jeito cantam digno, mas lá no céu, diante do Cordeiro, somente vai cantar digno quem é? De acordo com o texto, quem tiver escrito na testa o nome do Pai e o nome do Cordeiro. O que significa isso, imobilizado? Esse nome na testa? Significa o que, irmão Rafael? Esse nome na testa significa o quê? Olha só o que significa. Nome significa caráter, personalidade. Então o homem e a mulher que vai estar diante do Cordeiro lá no trono, ele tem na sua testa que significa a mente, e a mente que significa o que molda a nossa vida. Nós somos dominados pela mente, é o nosso ser. Então essa mente vai estar escrita nela simbolicamente o nome do Pai e do Filho. Voltando para Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem que vai para o céu daqui, ele tem a imagem e semelhança do Pai na sua mente. E o apóstolo Paulo vai e diz: nós temos a mente de Cristo. Amém? Portanto, minha amada igreja, muito mais do que dízimo e oferta, é você entregar a sua mente e o seu coração a Deus. Disse Davi: Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, na Tua presença 24 horas por dia. Igreja, nós estamos numa situação tão difícil. Houve um jogo aí do Flamengo alguns sábados atrás, e em pleno dia do Senhor, na igreja, alguns jovens se reunindo para fazer um bolão. Para você ver até que nível chegou a nossa igreja. Cadê a santidade? Cadê Cristo? Sejam santos, porque eu sou santo. Esse foi o recado de Deus para a minha amada igreja do Firmino Filho. E eu agradeço a Ele principalmente por me dar essa oportunidade de passar esse recado para vocês. E agradeço a pessoa do nosso irmão Rafael, que bondosamente me fez esse convite para estar aqui com vocês. Deus em Cristo abençoe a todos.